Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Aproximando Ideias. Sou Gabriel Domingos, diretor de marketing na Vivo. Hoje vamos receber o fundador da Espaço Laser, Paulo Moraes. Seja bem-vindo. Olá, Vamos falar, tudo bem? Bem. Vamos lá, garoto. Paulo, seja bem-vindo a esse podcast, videocast. Vamos falar de um mercado que até então não era tão conhecido, que você desbravou aí lá em 2000. E você é formado em Direito, né? É isso. E entrou nesse mercado de empreendedorismo como? Na verdade, antes do Direito, eu me formei como técnico em agropecuária. Então, mais improvável ainda, um técnico em agropecuária criando uma empresa no setor de estética e beleza. Olha que incrível essa história. E como é que foi esse insight de entrar no mercado de depilação? Na verdade, foi muito programado, tá? Como todo empreendedor que começa algo do zero, lá em 2004, quando a gente funda efetivamente a Espaço Laser, eu vinha, na verdade, na busca de um novo negócio junto com outros sócios, que a gente já era sócio em outros negócios, que era o Tito. Tito, que inclusive é sócio com a gente até hoje. E minha cabeça era identificar algo no universo de máquina. Para mim, o racional era a hora máquina, né? E uma conversa em abril de 2004 com um médico, que depois se tornou sócio, mostrou para a gente uma oportunidade de uma máquina que produzia a depilação a laser, um processo de depilação absolutamente inovador, muito diferente do que do hábito comum até aquele momento que todo mundo era cera ou lâmina, como ainda grande parte da população faz, infelizmente. E vimos ali uma oportunidade, mas com um enorme desafio, né? Porque esse era um tratamento restrito a pessoas com muito, muito dinheiro no bolso. Então, você encontrava esses tratamentos aonde? Clínicas dermatológicas de alto padrão. Caríssimo. E o nosso desafio ali era fazer desse serviço incrível que ele pudesse chegar em mais pessoas, então democratizar efetivamente o tratamento. Esse era o desafio no momento que a gente começava aquele negócio em 2004. Então, ninguém conhecendo o que era o serviço, os benefícios, uma tecnologia absolutamente nova, disruptiva ao método antigo. Então, tinha um monte de desafios a ser vencido, mas a gente entendeu que sim, era possível. E começamos a nossa jornada. E vocês começaram com capital próprio? Como é que foi esse início? Então, esse início, como todo empreendedor, com capital próprio, na verdade, é muito capital de quem está falando aqui agora. Naquele momento, inclusive, apoiando o meu sócio Tito, que tinha passado por um momento complicado do negócio dele anterior. Eu falei, relaxa, nós estamos juntos na alegria e na tristeza. Você sabe que sociedade aqui é em casamento. Exatamente. Na alegria e na tristeza. Então, agora que você não está tão bem, conta comigo, vamos junto, vamos fazer um novo empreendimento junto, que a gente vai fazer essa virada. E a gente começa esse empreendimento. Então, as pessoas não sabem, pensam que o Espaço Laser, que hoje tem mais de 800 lojas no Brasil e na América Latina, pensam que isso já começou assim, e não, né? A gente começa lá 20 anos atrás com 2 unidades e apenas um equipamento para fazer a depilação a laser, porque a máquina custa, e já era esse preço na altura, $120 mil. Estou falando de um equipamento então de mais de $600 mil, né? E então a gente começa essa jornada. Então essa máquina funcionava segundas, quartas e sextas na unidade de rua e atendendo o procedimento de shopping, porque a unidade replicável que a gente pensou que seria o modelo replicável, a gente já montou dentro de um shopping. E você sabe que shopping, o horário de movimentação, de carga, produtos, só depois das 10. Então, depois das 10 horas da noite, todos os dias, terças, quintas e sábado, a gente fazia o transporte para o shopping. Então, a gente transitava todos os dias esse equipamento que pesa 140, quase 140 quilos, numa furgão, e empurrava pela doca. Então, um exercício que a gente fez por 2 anos, tá? Até que a gente começasse a tracionar. Então tem toda a curva de aprendizado do negócio, o desafio de fazer as pessoas vencerem a barreira de entrada da porta, porque as pessoas passavam pela fachada da loja, até tinham dificuldade de entendimento da linguagem. Mim, né? Não, Espaço Laser, o que vencer Espaço Laser. Até que o Tito falou, esse negócio ele é de descendência portuguesa, para ter que pôr alguma coisa para as pessoas entenderem o que é espaço laser. Põe a depilação. Ok, então vamos pôr espaço laser depilação, para as pessoas pelo menos entenderem o que era o nosso serviço. E essa primeira loja foi aonde? A primeira loja foi no Shopping Morumbi. Morumbi? Ainda tem ela? Tem, existe até hoje. Essa loja já passou por 3 processos de mudança, de revisualização e novo visual. Então ela está na última versão. Mas para você entender o desafio colocado. Lá em 2004, coube a mim o desafio de negociar com o shopping para definir a nossa loja. E a primeira resposta do shopping foi assim,
Tem nada a ver. Não. Isso aqui não faz parte do nosso mix, me desculpe, mas não. Mas a gente tinha uma referência, tá? Até vamos fazer aqui uma correção que eu gosto de sempre falar com muita transparência. Nós criamos o modelo de depilação como do jeito que a gente conseguiu desenvolver em shopping, não. Esse conceito, na verdade, foi criado por uma pessoa chamada Charles Yamaguchi, que é um médico cirurgião plástico que se tornou um grande amigo. Aliás, dias desses eu estive com ele pessoalmente, uma pessoa que eu admiro muito, visionário, que em 1999 traz a primeira máquina de depilação a laser para o Brasil. Ele era presidente da Associação Brasileira de Laser e ele tinha uma clínica importante, inclusive ainda tem até hoje, cirurgião plástico, tem uma clínica muito grande no setor de estética, e ele traz a primeira máquina entendendo que aquilo podia ser o futuro, não só da depilação, porque a máquina além de depilar, ela tinha outras hipóteses para cuidar vasos, então era bem interessante, mas ele trouxe na perspectiva de fazer depilação. E o Charles, olha que interessante, em 2001, portanto 3 anos antes da gente, ele funda a primeira clínica de depilação a laser e estética dentro de um centro comercial, dentro de um shopping, num conceito extraordinário, que inclusive, quando a gente tem a primeira conversa lá em 2004, a gente vai, porque o Igor tinha visto o que ele tinha feito, aliás, essa referência, a gente vai para entender, fala assim, meu Deus, aqui nós temos um potencial grande. Então, quando eu vou para negociar com o Shopping Morumbi, e eles me falam, não, como assim? Já tem um shopping que tem uma loja como a nossa. Então, atrás. Então é mais ou menos isso. Mas o processo foi uma negociação de 3 meses com eles, para eu convencer eles a deixarem pagarem pelo ponto. Porque eu tive que provar que, sob aspecto regulatório, era possível, que a gente não ia produzir qualquer tipo de odor nos corredores. Então teve um processo de negociação bem intenso para que a gente chegasse à conclusão, ok, a gente vai deixar você pagar aqui, e o valor naquela altura era R$80 mil pelo ponto. Era um dinheiro importante, tá? E talvez isso em dinheiro de hoje seja mais de quase próximo de R$1 milhão pelo ponto. Então, para você entender como é que foi esse processo de intenso e com muita vontade e determinação para que o negócio acontecesse. Então, a gente começa esse modelo por 2 anos com apenas essas 2 unidades. Já no 3º ano, a gente entendeu que era possível abrir uma nova loja, a gente não tinha um recurso. Na verdade, a gente tinha um sócio em outro negócio, eu e o Tito, que a empresa tinha uma disponibilidade de caixa. E a gente convenceu esse sócio a ser um franqueado junto com a gente, já que o dinheiro era nosso, do novo modelo de negócio que a gente tinha criado. Ele topou, porque é onde a gente tinha o capital, montamos essa 3ª loja no Shopping Frecaneca, mas ao longo da jornada, meses depois, o Marcelo nos procurou, olha, eu quero focar no nosso negócio lá que a gente tem, esse negócio da depilação para mim não faz sentido nenhum, vamos fazer um acerto aqui, paga minha parte, está tudo certo. Então ele deixou de ser sócio da Espaço Laser. Olha a oportunidade que passou pela mão dele no ano mais ou menos de 2006, 2007. Ele achou que talvez não pudesse ser um bom negócio. E a gente se acerta e vem efetivamente a loja como loja própria, efetivamente nossa. E aí começa toda uma jornada de um crescimento orgânico, com muito trabalho. E esse trabalho eu diria que aconteceu por praticamente 10 anos. Bem devagar, a gente começa as primeiras lojas licenciadas, porque a gente tinha tentado um modelo de franquia, a gente tinha visto, contratamos uma consultoria para nos ensinar o que era o modelo de franquia, e eu na expectativa, eles vão trazer para a gente, modelar o modelo de franquia e vão ajudar a gente a fazer a implantação. E apesar do grande valor cobrado da gente, ao final de toda a jornada do trabalho deles, no dia que eles marcaram uma reunião, eles me apresentam praticamente um livro desse tamanho. Tá aqui a conclusão do trabalho, você efetivamente tem condição de fazer seu modelo de franquia, você ok, legal, e não, tá aqui tudo que você tem que fazer para fazer a sua rede de franquia. Agora executa você. Aí eu olhei bem para aquele livro, olhei para ele, obrigado, colocamos o tal do livro na prateleira. Não deu match. Não rolou, né? Agora, Paulo, qual que é a diferença de franquia e licenciamento? Então, na verdade, a franquia ela vem hoje regulada com uma lei específica que estabelece garantias tanto para o franqueador quanto para o franqueado. O licenciamento é um modelo onde você autoriza o uso da sua marca numa relação muito simples e sem muita garantia de parte a parte, tá? Então, é lógico que o modelo ideal, tanto para aquele que vai fazer expansão em crescimento na qualidade de franqueador, quanto aquele que vai comprar e assumir um novo negócio, o melhor modelo com aspecto legal e todas as garantias que pode ser estabelecido de parte a parte é de fato o modelo de franquia, inclusive para construção de valor. Porque se você pretende, como empreendedor, construir algo que construa valor, é a franquia. E hoje as 800 lojas que você tem são próprias franquias licenciadas? Não,
Tem um processo longo aí de jornada, são 20 anos de jornada dessa companhia. Em determinado momento, quando a gente assume no capital da companhia um fundo de investimento, L. Catterton, um fundo vocacionado ao varejo, a gente inverte a lógica de o crescimento que a gente fez de 2015 até 2017 com franquias, a gente passou a fazer um crescimento também acelerado em lojas próprias. Mas com o IPO, que a gente talvez fale mais à frente, então nós efetivamente... Não, já pode falar. Porque... Abrimos o capital, não, e foi bacana pra caramba, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu fazer nesse sentido, porque afinal de contas foi a primeira empresa do setor de estética e beleza, abriu o capital na Bolsa de São Paulo, fazendo uma captura de 2,1 bilhões de reais. Um período bem difícil, né? Num período muito complicado, foi entre a primeira onda e a segunda onda de lockdown da pandemia. Lógico que a gente sabia mais ou menos ali que existia uma certa ansiedade do capital na busca de bons ativos, então a gente capturou uma oportunidade, uma janela de oportunidade bem interessante, mas a verdade é que você sabe como é que é esse processo de IPO, né? O IPO você começa sem a certeza que ele vai ser exitoso. Inclusive assumindo ônus relevante. Eu costumo dizer, qualquer processo de IPO hoje, com sucesso do processo ou não, garanta cerca de 10 a 12 milhões de reais de custo para todo o processo. De todas as pessoas que você vai ter que contratar, os advisors, advogados, auditorias específicas, uma tal carta conforto. Você já ouviu falar dessa carta conforto? Não. O que vem a ser essa carta conforto do processo de IPO? Feito todo o processo de auditoria específico para o IPO, a auditoria tem que te dar uma carta para o mercado dizendo que essa é uma empresa confiável sobre o aspecto de dados. Essa bendita carta custa hoje cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de reais. Um papel. E está dentro desse custo, dentro dos custos dos 12 milhões. Dos 12 milhões. Tá. Então, esse é o custo de um processo de IPO, e como eu disse para você, se der tudo certo, maravilhoso. Mas a gente viu muitas empresas tentando, listando, fazendo o que a gente chama filing, né, para fazer o registro junto à B3, e ao final do processo o mercado dizer não tem interesse, ou o valor dado pela companhia, e reconhecendo o valor, não é o que efetivamente a companhia vale, e você tem que recolher e... assumir os 12 milhões. Agora, assumir o custo. É um bom ponto, Paulo, porque você começa lá atrás com 2 lojas, uma de rua, acho que uma de shopping, perfeito. Você comentou. Eu não sei se a tua expectativa era chegar no IPO, mas acho que como todo grande empreendedor, e tem muita gente que está vendo a gente e ouvindo, são startupeiros, são empreendedores e almejam chegar, por exemplo, a um IPO, ver o teu ticket ali, a sua empresa listada na B3. A minha pergunta é que momento que você entendeu que faria sentido fazer um IPO e por que os empresários querem fazer o IPO? Por que não ficam fora do mercado? Porque o mercado é cruel também. Cruel. Bom, você está tocando no bom ponto, eu vou tentar dividir essa resposta em algumas etapas, porque muitas pessoas me perguntam, faria tudo de novo? Eu confesso que se pensar sobre o aspecto da empresa, a resposta talvez fosse não. Se pensar sobre aspectos dos sócios investidores de forma egoísta, a resposta é sim. Então, como eu sou apaixonado por tudo que eu faço e gosto mais do que eu estou fazendo, eu não sei se foi tão bacana sobre alguns aspectos, e depois eu detalho mais isso para você. Mas vamos lá. Como é que acontece o processo de IPO? Isso era nosso objetivo único, exclusivo desse projeto. Aliás, eu diria... desde o nascedor, a gente nunca imaginou onde a gente chegou. Isso foi construindo. Esse sonho foi sendo modulado na medida que a gente foi crescendo. Para você entender, quando a gente abre o negócio, o grande sonho eram ter 10 lojas. Eu dizia todo o tempo para o sócio, quando a gente tiver 10 lojas, a gente passa a ter, de fato, um grande negócio aqui. Então, rapidamente a gente chegou nas 10 lojas, na verdade não tão rápido, mais de 5 anos de história. Em 10, por que não mais 10? Então, aí a partir daí vocês deu mais 10, não, agora modulamos diferente. Vamos para 50. Quando a gente começa a pensar da rede de franquia, não, tem que passar de 100. E a gente foi ajustando esse sonho e fomos crescendo, acreditando, e em cada etapa, e a parte bacana de um processo onde você tem sócios, sócios normalmente têm visões diferentes e às vezes posições antagônicas. Mas a bacana dessa história dos 3 é que, apesar de às vezes a gente ter posições antagônicas, a gente nunca travou o crescimento da companhia. Porque a gente costuma ver esse tipo de situações, né? Um sócio não quer que cresça, outro não quer, e aí o que acontece? A empresa não cresce. Mas, ao contrário, aqui a gente sempre foi avançando, crescendo, apostando, algumas vezes com certo frio na barriga, é verdade, como todo empreendedor, mas acreditando que a gente estava fazendo certo.
Então fomos crescendo até chegarmos no patamar que a gente chegou. Como falei, em 2017 a gente assume um capital, um fundo de investimento, um private equity, que nos ajudou não só com recurso, mas na estruturação de governança, que isso é importante no processo de crescimento de qualquer companhia, né? Organizar processo, estrutura de gestão, seniorizar estruturas com relação aos diretores, que a gente não tinha ainda essa visão de forma tão estruturada. Mas o IPO ainda não era o sonho. Agora, a gente sabia... que private equity na jogada... Ao assumir no capital um private equity, em algum momento ele teria que sair. Sim. Essa é a regra do jogo. É verdade que a saída se dá ou por outro private, que entrando no capital da companhia, então eles trocam de posição, o novo fundo entrando, aposta num novo crescimento, nova onda de crescimento, ou efetivamente até um IPO. Mas o IPO efetivamente não era a coisa lógica e óbvia de todo esse processo. Olha que interessante. Em 2019, a gente começa efetivamente uma nova rodada, justamente nesse movimento para que o fundo pudesse ter alguma saída. E andava muito bem, até que chega março de 2020. Então, em março de 2020, com todo o processo praticamente muito avançado, o fundo, que seria o fundo que faria esse movimento de aquisição desse capital, inclusive com saída importante da L Catterton, nos liga dizendo, olha, o mundo mudou demais, existe uma situação de muita incerteza, nós vamos ter que dar um hold-on nesse projeto, agora não. Lógico, absolutamente compreensível, uma certa frustração, mas talvez no lugar deles faria absolutamente o mesmo. E o mundo segue, num novo desafio gigantesco, não preciso nem falar, porque todo mundo viveu esse momento e cada um com as suas dores e dificuldades, e a gente com uma dificuldade de ser um varejo que não existia e-commerce para entregar, porque nós somos um serviço regulamentado que eu só entrego com o cliente dentro de loja, então não tem como levar na casa, então a gente não surfou essa condição de entrega, mas a gente surfou um processo extraordinário. Eu queria falar rapidamente desse negócio, porque apesar de ter sido um momento muito intenso para mim, pessoalmente, de trabalho, 18, 19 horas de trabalho, e eu sei que não foi só eu que fiz esse tipo de movimento, a gente conseguiu, numa empresa de serviço, sem entregar serviço nenhum, a gente seguiu vendendo tratamentos para entrega futura sem data certa, porque a gente não tinha condição de prometer nada. A gente, olha, você vai comprar aqui numa condição um pouquinho melhor, por você já ser nosso cliente e já está fazendo tratamento, mas a gente só entrega quando eu puder abrir. E lembra lá que agora parece um pouco mais fácil isso, mas tinha pessoas absolutamente convencidas que o mundo iria acabar. Então, apesar de todo esse desafio, a gente seguiu vendendo em volume muito importante. Eu ia te perguntar, né? Porque você depende justamente da pessoa e até a franquia, né? É condição. A loja. É condição. E aí você conseguiu, no momento de pandemia, ter esse momento criativo de vamos vender para o futuro. E mais do que isso, manter as equipes em casa conectadas à empresa, com atividade diária, então, para não perder energia e toda a estrutura, para a gente não desmontar a empresa, para poder... E na minha cabeça ficou muito claro. Sair mais forte ainda. Em algum momento a gente vai voltar. Eu não tinha clareza de quando, mas eu tinha certeza que a gente voltaria. Até porque o mundo, quando a gente olhava em perspectiva passada, já tinha passado por momentos históricos bem complicados como esse. Inclusive, talvez até muito mais difícil, porque a medicina não era tão avançada. Mas eu não sabia quando. Então, eu sabia que eu precisava, primeiro, dos times, das pessoas que faziam parte daquela companhia. E eu estou falando de uma companhia, naquele momento, com 4.000 colaboradores. Não estou falando de uma companhia tão pequena. Então o desafio era manter as pessoas engajadas, então eu tinha um trabalho intenso, quebrei a cadeia de comando, eu acho que muitas pessoas fizeram isso, então não existia mais aquela conversa só com o diretor, então a partir de agora, meus amigos, tem um war room com os diretores, para a gente, diretrizes do dia, e todo dia acontecia isso, mas a partir dali, me conectem com cada região do país, com cada tipo de profissional que trabalha com a gente, para que eu dê a minha visão e dê a perspectiva positiva de vamos sair na ponta, eu preciso contar com vocês para que a gente vença essa jornada. Então, com toda essa situação, e em maio, por a gente ser uma empresa do setor de saúde, nos foi permitido a abertura de algumas lojas em rua, com toda a questão de biossegurança, que já faz parte do nosso processo, mas com a incerteza de como os clientes reagiriam, né? Será que virão? Não tínhamos vacina ainda, e para nossa surpresa, os clientes passaram a vir para realizar seus tratamentos. Eu achei aquilo extraordinário. Então, esse é um momento ainda de muita incerteza, era um momento de fecha aqui, abre lá, um dia abre, outro dia fecha. Era uma loucura. Até que, com todo esse cenário de trabalho e loucura, em junho de 2020, um banqueiro me mandou uma mensagem: Paulo, você tem 2 minutos para a gente bater um papo rápido? Meu, dá só um minutinho que eu tô terminando um tema aqui, os benditos calls, né? E eu te chamo na sequência. E comprometido, terminei a conversa. Ó, tô livre aqui, pode falar, e liguei para ele. E naquela conversa, ele me deu uma perspectiva
de o que estava acontecendo ao redor do mundo com relação aos capitais, para o que estava acontecendo. E para mim estava muito claro, depois de toda aquela conversa, que haveria uma nova janela e uma grande oportunidade para empresas que mostrassem grande resiliência para fazer movimento de liquidez. Então o IPO para mim pareceu um movimento absolutamente lógico e possível naquele momento. Depois de ouvir tudo aquilo, eu ligo para o nosso sócio e a primeira resposta que eu resolvo: você está ficando maluca. Você está vendo quanto você está se matando para trabalhar, você quer inventar você está querendo inventar um negócio desse. E o IPO é um negócio romântico, lindo, o momento da campanha ali é maravilhoso, mas os meses que antecedem é de muito, muito, muito trabalho. Porque além do trabalho de construção do IPO, você tem que manter a companhia funcionando e operacional como sempre entregou. Num momento absolutamente de muita incerteza, com pandemia pela frente. E foi exatamente o que a gente fez. A primeira resposta, como diz para você é maluco, mais convencido da minha loucura, o conselho por completo. Isso foi bacana, e é lógico, depois um trabalho conjunto, que eu costumo dizer, grandes movimentos, grandes construções não se fazem pela pessoa de uma só pessoa, né? Você precisa efetivamente de grandes times. E graças a Deus consegui reunir pessoas extraordinárias no projeto, todo mundo muito comprometido com a entrega, com aquela condição: olha, se der certo, inclusive vocês vão ter bônus pelo resultado desse IPO, mas tenham em mente que pode não dar certo. Esse era um movimento no risco. E todo mundo comprou a briga junto. A gente fez um trabalho gigante, eu não quero mencionar nomes aqui, mas só para você entender, diretamente no IPO a gente tinha quase 300 pessoas trabalhando, entre profissionais diretamente da empresa envolvidos no projeto, assessores, advisors, advogados, equipes de auditoria. Mais ou menos esse foi o time que a gente teve que liderar para que a gente pudesse chegar lá no dia 1º de fevereiro de 2021 para tocar a campanha na Bolsa de São Paulo. Uma emoção extraordinária, é verdade. O sonho de muitos empreendedores. E aí vou para a parte importante da pergunta que você me fez. Faria isso de novo? Do fundo do coração. E gostando do negócio e da empresa. Você sabe que uma empresa, a partir do momento que ela se torna uma empresa de capital aberto, ela tem um compromisso trimestral com o mercado. Trimestral com o mercado e diário pelas especulações do mercado. Pior, que às vezes são cruéis. E você sabe muito bem que construção de negócio não se faz em trimestres, ela é feita em meses e anos. O que me deixa certo angustiado, porque projetos importantes de construção que a gente sabe que tem que ser em perspectiva maior, às vezes não são dados a devida relevância e importância, porque tem a pressão e a cobrança diária do mercado. Então isso é de alguma forma muito angustiante, porque a gente sabe que em perspectiva, quando você toma uma atitude, você sabe que depois de 1 ano, 2 anos, o que você está fazendo agora vai gerar enorme resultado. Mas o mercado não consegue entender, às vezes, o que você está dizendo e pensando. Então, isso cria uma certa angústia, de forma que, no meu novo momento, e eu até gostaria de falar um pouco disso, porque o Paulo Moraes, em dezembro de 21, toma uma decisão importante. Dezembro, para mim, é mês de reflexão, tá? Eu faço uma reflexão importante. O que eu fiz durante esse ano... Eu acho que você vai tirar já uma pergunta da minha cabeça que estava vindo, mas vai lá. Então pergunte. Não, é a questão de... Você fundou a empresa, você construiu, levou ela pro IPO. Tem um sentimento ali de... Meu filho, né? Cresceu. Que momento que você fala, cara, que eu acho que essa reflexão que deixa eu dar um passo pro lado e dar espaço para uma outra liderança. Exatamente. E a coragem, né? Na verdade é assim. Então, nessa reflexão e olhando o que tinha em perspectiva futura a ser realizado na companhia, para mim estava muito claro que se eu me mantivesse na posição que eu estava, e estava confortável, né? Algumas coisas não aconteceriam para bem da companhia. E aí, uma reflexão pessoal, falei, não, acho que chegou a hora de você sair, Paulo. Você cumpriu aqui uma missão importante, praticamente 8 anos liderando a companhia, ajudando nessa construção, porque a gente funda lá em 2004, mas até 2014 eu não estava diretamente no dia a dia da companhia. Eu tinha um papel de conselheiro ativo, todas as quarta-feiras, olhando estratégia, construindo o que a gente faria na companhia. Mas a partir de 2014, no processo de expansão, já com a chegada da Xuxa como sócia e a rede de franquias, eu entendo que era importante eu estar no dia a dia da empresa e estar mais próximo e ajudar no que precisava ser feito para fazer esse crescimento de forma acelerada. Então, depois de uma jornada importante como essa, e com essa decisão tomada, e com a certeza de que eu não iria para a praia ou para casa descansar,
Porque algumas pessoas tinham certeza, não, agora o Paulo vai tirar um sabático, vai descansar, mas isso não passou nenhum momento na minha cabeça. Pô, na minha passaria. Não, nenhum momento na minha cabeça. Na minha cabeça, no dia 12 ou 13 de dezembro de 2021, ao tomar minha decisão pessoal, no momento seguinte qual é o next step seu, Paulo? O que você fará? E aí, é lógico, eu tinha um compromisso importante, inclusive, porque eu sabia que no dia seguinte podia virar as costas e ir embora. Então, para você entender, a decisão acontece em dezembro, mas eu só me desloco efetivamente do dia a dia da companhia em outubro de 2022. Então, todo o processo e o conselho me deu essa condição de liderar o processo de transição, inclusive da escolha de quem seria meu sucessor. Então, tem todo o processo, depois o onboard, depois o acompanhamento. A verdade é que só em dezembro de 22... outubro de 22 é que eu efetivamente deixo o dia a dia da companhia. Mas nesse período, o que eu passo a fazer? Era o dia inteiro na companhia, mas a partir das 7 horas da noite, meu amigo, era o futuro. E o futuro era muita conversa, olhando o que eu teria de oportunidade. Para mim estava muito claro o que eu faria. Paulo, eu não quero mais sentar na condição de executivo. Eu acho que eu cumpri uma jornada importante, inclusive antes da Espaço Laser. Foram 30 anos vivendo intensamente as empresas onde eu estive e liderei. Mas eu entendia que tudo que eu tinha construído de conhecimento e de experiência dentro das empresas que eu fui trabalhando e construindo, eu poderia ajudar outras na condição de conselheiro, investidor. Sim. E passei a olhar algumas oportunidades, inclusive pessoas que tinham me impactado no passado. Que eu voltei na minha agendinha e falei assim, meu amigo, lembra daquela conversa? Quer bater um papo? E é lógico, numa perspectiva o quê? Paulo, você entende de varejo, setor de estética, saúde, bem-estar para você é muito sentido. Então vamos tentar olhar onde você tem domínio e tem tranquilidade de fazer. Olhei muita coisa que não fazia absolutamente sentido nenhum, sobre vários aspectos. A tese para mim não fazia muito sentido, ou efetivamente até a figura do líder, fundador, sócio, que é importante na condução de qualquer negócio. Mas a verdade é que depois desse período de praticamente um ano de trabalho de análise, trabalhando ainda no Espaço Laser, inclusive, eu começo a construção da PGMP Investimentos, que é a minha holding hoje de investimento, onde eu tenho abaixo dela, além da Espaço Laser, que é onde eu ainda exerço um papel importante. Eu sou conselheiro do bloco de controle, exerço a liderança e coordenação do comitê de pessoas da companhia. Então, eu tenho uma agenda ainda assumida importante de apoio a essa companhia que a gente fundou. Mas, a partir de agora, além da Espaço Laser, mais 6 companhias que hoje eu apoio. Todas do segmento de varejo, olhando a oportunidade do setor de bem-estar e saúde. Você apoia como conselheiro e também eu sou investidor conselheiro, também. Mas um conselheiro muito, muito ativo. Tá. Só para você entender, eu tenho uma agenda semanal com cada uma das minhas empresas investidas, onde eu sento com o líder, sócio fundador, CEO da companhia, para a gente drivar indicadores, olhar para onde nós estamos indo, olhar a estratégia, olhar o que está andando bem, o que não está, corrigir rápido. Às vezes no papel, às vezes o chato da conversa, sabe? Você tá para isso, né? Esse é meu papel, porque eu sei que a gente tem que chegar rápido no objetivo traçado. Então eu tenho vivido intensamente esse novo momento com a PGMP como CEO desse novo projeto, numa agenda que eu me divirto muito. Para mim não é motivo de preocupação, cansaço, antes pelo contrário, é isso que me diverte, me motiva no dia a dia. Então, um projeto no setor farmacêutico, então uma rede de farmácia com mais de 900 lojas espalhadas pelo país, que eu acredito que a gente vai crescer. Eu tenho falado para todo mundo, nós vamos chegar a 5 mil lojas. Espera que nós vamos ter uma rede hiper popular, que é a fachada da RM Pharma nas nossas lojas, com cerca de 5 mil lojas nesse mercado, que eu tenho visto muito potencial. Um outro projeto chamado Novo Fio, que Semenzato, logo eu saí da missão, me convidou, Paulo, tem um projeto que eu estou tocando aqui, eu queria que você colocasse seu olhar, não quer vir como sócio, para você me ajudar nessa construção. Então, uma rede que já tem... Foi o Shark Tank dele? Eu vou fazer um pitch, mas na verdade não, você foi o Shark Tank. Nós invertemos, na verdade na verdade nós somos parceiros, a gente tem outros projetos, inclusive agora nós fizemos o desinvestimento na Oakberry, onde a gente estava junto. O Semenzato é um grande amigo, na verdade, me ajudou na construção da Espaço Laser, porque a gente não conhecia de franquias. Então, a chegada da Xuxa com ele tem um processo Eu ia te perguntar, como é que chegou a Xuxa, aterrissou a nave Xuxa na Espaço Laser? Então, como é que chega a Xuxa? E tem muita história Só os mais velhos não sabiam o que é a nave Xuxa pousando. É isso, mais ou menos isso. Então, na verdade, assim, como disse para você, eu
sou amigo do Semizar desde a época da Microlins. E a gente vinha falando, eu vinha contando para ele do projeto Espaço Laser. Por algumas vezes, inclusive, eu tentei convencê-lo a me ajudar a fazer o projeto de franquias e por 2 vezes ele, de forma muito simpática e educada, me disse não. Mas a verdade é que lá em 2014 aconteceu um movimento que claramente mostrou para a gente que ou a gente crescia rápido ou alguém faria em nosso nome. Sim. Então, depois de 10 anos de história, a gente começando já a mostrar para o mercado um novo segmento, a gente viu uma iniciativa importante que eu coloquei para o sócio. Olha, gente, agora não tem mais oportunidade de a gente ficar pensando. Ou a gente acelera de verdade, ou a gente vai ser atropelado. Porque você já tinha feito o caminho, já tinha errado. Já testou o mercado e provou. Algumas pessoas já tinham visto. Isso, quem tem mais dinheiro na mão... Dinheiro vai acelerar mais do que você. Então, no seu negócio, quando você tem um bom negócio na mão, não fica pensando muito. Acelera porque alguém vai fazer do seu lugar. Tem aquela frase, cavalo que chega primeiro bebe água limpa. Sempre, sempre. Seja sempre o líder. Não fique pensando e dormindo e com medo demais. Acelere. E pra gente, a única condição de acelerar seria por meio de franquia. Por 2 motivos. O capital necessário para uma aceleração como essa, um investimento médio de hoje, 1 milhão, 1 milhão e 200 com capital de giro para cada unidade. E governança, né? Porque imagina acelerar de forma muito acelerada, a estrutura de governança é muito rápida. Isso para a gente seria um desafio. Então a franquia, naquele momento, era o melhor modelo. E o nosso negócio comportava o modelo de franquia, também precisa ser dito. Porque às vezes a gente quer franquear algo que o modelo de franquia não se adapta, não se ajusta. Então, novamente, sabendo que o Zé naquele momento estava com a Xuxa em outro projeto, eu liguei pro Zé, 3ª vez, tá? Zé, a ideia aqui é o seguinte, o que a gente podia fazer e aquelas coisas que acontecem quando tem que acontecer. A ideia foi tu, então. Na verdade, pela relação que eu tinha com o Semenzato, né? E sabendo da necessidade de fazer essa expansão, mas de novo, a ideia é minha, mas os 2 sócios acreditaram na loucura pra gente poder fazer, porque eles podiam ter falado, não, esquece, vamos ficar aqui, tá bom, estamos ganhando dinheiro. Ligo pra ele e resposta do Zé. Paulo, você tá me ligando na hora certa. A Xuxa, dias desses, disse que adoraria ter algo no setor de estética. Olha só. Vamos explorar isso. Ok, mas a gente faz, eu vou falar com o empresário dela para ver se vem a São Paulo para conhecer o negócio. Legal, marcamos com ele, veio a São Paulo, olhou o projeto, as nossas lojas, fizemos um tour com ele, adorou. Ao final da visita, ele disse, olha, adorei, tem tudo a ver, mas eu tenho um tema aqui importante. A Xuxa é amiga da Carla, que é a dermato dela, e eu sei que elas andaram numa conversa para construir uma clínica junto. E dependendo de quanto já esse negócio estiver avançado, a Xuxa não vai estragar a amizade em hipótese alguma por causa de negócio. Então eu preciso primeiro entender se é possível a gente voltar atrás nesse negócio. Aquele frio na barriga, né? Tomara que dê certo, mas é incerteza absoluta. Dias depois o Zé me liga, Paulo, a Xuxa tem um perfil importante, ela só faz negócio com quem ela conhece e tem empatia. Talvez fosse importante a gente encontrar. Ok, Zé, não tem problema. Não, ok, então, mas vai ter um show dela agora em dezembro, 13 de dezembro de 2014, seria importante a gente estar junto lá. Não tem problema, eu posso levar minha família e tal. Então, não, pode ter problema. Então, antes do show, a gente vai ter uma conversa com ela, para vocês se conhecerem. Então, foi a primeira vez que a gente está junto, a primeira foto com a Xuxa é no dia 13 de dezembro de 2014. Dezembro de novo, hein, na sua vida? Não, dezembro é um mês importantíssimo sobre todos os aspectos da minha vida. Assistimos o show até o final, é um negócio incrível. Os baixinhos do passado, agora já adultos, de forma fervorosa, curtindo o show. Uma experiência muito interessante, mas a gente ainda não tinha resposta. Sim. Dezembro vem a resposta, janeiro vem a resposta. Olha, ela sinalizou, acho que podemos avançar com o negócio, mas tem uma condição. Mais uma condição é ela. Olha, a Xuxa só entra e faz negócio com coisas que efetivamente ela acredita que é verdadeiro. Se não for verdadeiro, não tem hipótese. Então ela precisa testar a tecnologia para saber se efetivamente você tem a entrega. Tranquilo? Vamos combinar para a Xuxa vir um dia, então, manda as unidades, a gente faz um esquema aqui especial para receber. Não. Você tem que levar a máquina na casa dela para fazer esse tratamento na casa dela. Problema, né? Uma máquina de quase 140 quilos. No Rio de Janeiro, a gente não tinha máquina nenhuma no Rio de Janeiro. Como é que a gente resolve essa equação? Relação rede de network, né? A gente tinha um amigo, tinha e tem, na Larry, que tinha 2 ou 3 clínicas com a mesma tecnologia que a nossa no Rio de Janeiro. Liga pro Larry, pô, sem contar o que era, a gente tá com uma cliente muito especial, será que você empresta a máquina pra gente fazer um atendimento VIP? Então, não tem problema, pega aqui a máquina. Então, pegamos a máquina emprestada do Larry, a nossa melhor fisioterapeuta, técnica especialista para aplicação do laser, e levamos à casa da Xuxa para fazer esse tratamento. E aí ela adorou, lógico. O resultado é extraordinário, e é mesmo, tá? Eu recomendo para homens e mulheres, para quem ainda não experimentou,
esse tratamento sobre todos os aspectos, é muito bom. Liberdade, sobre o aspecto ambiental, para as mulheres especialmente que têm experiência da cera, que é muito dolorido e desagradável, inclusive machuca a pele, muito mais eficiente. Então, se puder falar, quem tem dúvida, tem que fazer. Aí, efetivamente, vem a resposta. Sinal verde. Então, aquele processo natural de negociação, contratos, a modelagem, em 2015 a gente lança com a Xuxa na feira da Associação Brasileira de Franquia, com ela presente, inclusive ela fazendo a abertura da feira naquele momento junto. Aí foi explosão. E aí, em apenas 6 meses, vendemos 120 franquias. É legal pra caramba, né? Vender bom. 120 franquias em menos de 6 meses, mas então você tinha quantas? Ali a gente tinha umas 40 lojas. Aí, então, mas olha que interessante. A parte que eu me orgulho, na verdade, mais, além de ter realizado a venda, é que a gente conseguiu implantar essas 120 lojas com esses 120 parceiros, que na verdade você cede o seu conhecimento e tudo o que você construiu ao longo de uma jornada importante, foram 10 anos de construção desse modelo, para que ele execute como você, encontrando resultado. Então, a parte onde eu tenho orgulho de verdade foi que essas primeiras 120 lojas, a gente implantou de forma correta, transferindo conhecimento, com muito treinamento e conexão desses times para que as lojas performassem como a gente imaginava que ia performar. Porque eu costumo dizer a todo tempo, né? Franqueado, ele tem 3 pilares importantes de uma boa relação com você, franqueador. Primeiro, ele precisa conhecer muito do negócio que ele vai tocar. Precisa estudar muito. Inclusive, o concorrente dele. Não para falar mal, mas explicar para o seu cliente o quanto você é melhor do que o seu concorrente. Segundo ponto, ele precisa ser apaixonado pelo que faz. Não existe hipótese, especialmente no varejo, de fazer algo sem paixão. Então, ele tem que ser barriga no balcão, apaixonado pelo que ele está fazendo. E terceiro pilar, importantíssimo de qualquer negócio. Precisa ganhar dinheiro. Porque não tem paixão nenhuma que resista nos negócios sem dinheiro. E, aliás, a gente precisa quebrar um dilema importante, né? As pessoas têm uma certa... não sei se acha que é pecado ganhar dinheiro. Eu não sei de onde surgiu. A questão cultural brasileira é horrível. A gente precisa ter tranquilidade de dizer que eu quero ter um bom negócio, eu sou apaixonado, eu quero entregar propósito, mas eu quero ganhar dinheiro. De forma positiva. Para que o dinheiro me proporcione, algumas questões de conforto, mas mais do que isso, me dê condição de fazer, inclusive, mais. Então, a gente precisa parar com esse negócio de ganhar dinheiro é pecado, não fala de que você quer ganhar dinheiro. Meu, você tá muito brincadeira. Não é isso. Tem que ter orgulho. Eu sou um empreendedor que gosta de ganhar dinheiro de forma honesta, correta, dentro da moralidade. Você começou a falar do modelo de franquia. Veio um filme na minha cabeça, A Fome de Comer. A história do McDonald's. Ixi. Não, mas é legal. Esse modelo que você colocou de franquia, ele errou no início, né? Errou 2 vezes, né? Errou na escolha dos franqueados e o modelo de negócio também, que é a sacada que você não está no ramo de alimentação, você está no ramo imobiliário. Isso. Mas eu acho que quem tem dúvida do que é, eu acho que o modelo de franquia, eu acho que é um bom filme para poder assistir. E você tocou num ponto agora de crescimento de mercado. O mercado de estética, medicina estética global vai crescer 14% ao ano, hein, estimativa. Você entende que esse crescimento é muito mais por uma questão de evolução da tecnologia ou uma demanda represada? Essa demanda eu faço a provocação. Quando você lança Spice Laser, teu público era feminino. E hoje a gente sabe que esse público não é só o feminino. 15% são homens. Ia te perguntar, tem 15%, e esse número vem crescendo, então você acredita nesse crescimento puxado pela demanda e também puxado por uma evolução da tecnologia? Então, o setor de estética vai continuar crescendo e eu acho que o Brasil tem um papel importante no cenário mundial para que se torne referência. A gente vê aqui sobre o aspecto de capacidade, tecnologia, processos. Inclusive, a gente já vê, de certa forma, a gente ocupando alguns espaços que antes eram de outros países. Por exemplo, quando você olhava a Turquia fazendo o transplante capilar, e que se tornou destino turístico de tratamento, o Brasil já começa a entrar nesse radar. Porque aqui a gente cuida muito sobre o aspecto da questão de higiene, processo e protocolos Você já está olhando para mim como um potencial cliente, né? Eu estou olhando aqui, vai dar um tratamento bacana, você vai ficar bem cabeludo, cara. Até teve uma brincadeira, você tira pelo de um lado e põe de outro. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. Mas você tem que estar confortável de alguma forma. Tira da onde te perturba e põe onde está te faltando. Você está te faltando. Mas acho que sim, o setor de estética cresce, mas muito na linha do que você está falando. A gente mostrando os benefícios do tratamento, e não só o aspecto só de estética, olhando como vaidade, tá? Olhando sim como oportunidade de recuperação de autoestima. E eu vou além.
Você sabe que a gente tem falado muito agora dos remédios que tem proporcionado emagrecimento, né? Você sabe que o grande desafio que tem se colocado é que esses remédios vão proporcionar uma diminuição de pessoas morrendo por doenças cardiovasculares, por questões todas ligadas à obesidade. Então tem um efeito colateral positivo, que o setor de estética e beleza, que as pessoas acham que são pessoas que estão focadas só na vaidade pessoal, que vai proporcionar, inclusive, em termos de melhoria de condição de vida, lembrando que mais e mais viveremos mais. Mas se vamos viver mais, a gente precisa viver com qualidade de vida, porque também viver mal sem qualidade, viver muito com baixa qualidade também não acho que é muito bacana, né? E agora, sei lá, se tem uma preocupação, porque você fala laser no meu corpo, o pessoal pensa em sair do modelo tradicional e ir para o laser. Tem algum efeito colateral? Você recomenda? Sei lá, ao invés de fazer, sei lá, pensando no nome, fazer as costas inteiras, a mulher, por que parte do corpo você poderia começar para quebrar esse paradigma? Vamos lá. Uma pergunta que até eu tenho também. Não, ok. E é dúvida habitual, tá? É para você entender, depois de 20 anos de história, na verdade, mais do que 20 anos, porque lembra que eu falei do Charles Yamaguchi, então eu tô falando de cerca de 24 anos depois dos primeiros lasers no Brasil, com esse tratamento, essas dúvidas são habituais. Pode ter algum dano, dói, não dói, é caro, não é caro, o resultado efetivamente acontece, ou você vai me enganar e depois eu vou ter que continuar usando metodologia tradicional. Então essas perguntas são recorrentes, mas para responder a sua pergunta, absolutamente sem qualquer problema, efeito negativo com relação à pele, aliás, antes pelo contrário, para pessoas que têm problema de foliculite, é a solução. Lembra que você tem um efeito secundário, porque o laser na pele, fazendo a remoção do pelo, ele faz um estímulo indireto ao colágeno. Então, você inclusive tem melhoria da condição da pele. Agora você me pegou. Para o homem, veja que interessante, porque o homem, é engraçado, eu falo da depilação, ele fala, não, isso é coisa de mulher. Não, você faz barba todos os dias. Então, você está fazendo a depilação também, mas eu costumo brincar que depois dos 30 tem um negócio que vai incomodar a gente e as mulheres que estão ao nosso lado, que é o bendito pelo na orelha e no nariz. Não tem como escapar, é questão hormonal. Uma forma inteligente de resolver isso é com a depilação a laser. E é aí que começam os benefícios do tratamento. Então, faixa de barba, como eu tinha problema de foliculite. Eu resolvi o problema. Aquele negócio com aquelas bolinhas horríveis, então eu fiz a faixa de barba para resolver esse problema. E resolveu, porque para mim era muito ruim, incomodava muito, ficava horrível, inclusive, o pescoço. Aí entendemos os benefícios, e hoje as mulheres não querem mais homens peludos, era Tony Ramos acabou, então pelo nas costas, no peito, o público jovem já entendeu esses benefícios, tá? Então eles fazem isso com naturalidade. Então a gente começa lá em 2018, primeiro provocando o mercado, porque até ali a gente só tinha 1% do nosso público masculino. E veja como é que são as coisas em todos os negócios, né? Às vezes as boas soluções não vêm daquelas pessoas que são as pessoas que a gente costuma dizer se levam, né? Numa conversa com o meu gerente do setor de RH, batendo um papo final de tarde, ele falou, Paulo, por que a gente nunca olhou o público masculino para a gente falar que eles podem se depilar a laser, né? E eu falei, Marcelo, você tem toda a razão, cara. A gente não fala. E a gente, eu tinha pedido para fazer um levantamento depois dessa conversa. Se dobrasse o mercado. Escuta, qualquer movimento aqui vai fazer diferença. Aí eu falei, ok, vamos começar a falar. Aí criamos a primeira loja pop-up, Espaço Laser Homem. Acho que era Espaço Laser Man. Algumas pessoas, não, você vai querer criar uma rede de homem? Não, eu quero falar disso. E lógico, montamos essa loja ambientada para o público masculino, o visual dela, inclusive com cervejeira, aquele negócio todo. Chamamos a imprensa para falar disso. E a verdade é que na semana desse movimento, e com o barulho que a gente conseguiu fazer, a gente teve um aumento na rede de homens na procura do tratamento de cerca de 20%. E esse número que era 1%, agora é 15%. E eu tenho absoluta certeza que a gente pode chegar a 30%. De uma empresa, e aí eu posso falar que o ano passado fez 1,6 bilhões de faturamento, 15%, olha a quantidade de dinheiro que a gente tem na mesa. E se a gente dobrar isso, eu estou falando de quase 500 milhões em faturamento apenas no espaço laser do público masculino, entendendo os benefícios desse tratamento. Está respondida a pergunta. E agora você falou de tecnologia. O que é essa tecnologia FUE, né? Isso, FUE. É o tratamento, aí nós estamos falando do novo fio. É o novo projeto de transplantes capilares. Não sei se você se recorda, no passado recente, as pessoas que se dispunham a fazer esse tratamento ficavam com um visual não tão bacana. Eu brincava que é plantação de arroz. Isso, era horrível. Essa tecnologia faz absolutamente diferente, porque ela coloca, na verdade, o folículo capilar inteiro. Então, a pessoa que faz hoje o transplante
você dificilmente vai saber que ele fez. Que legal. Porque fica numa qualidade visual e a qualidade do cabelo. Inclusive, o Paulo Moraes está falando que vai fazer, tá? Porque eu sei que eu estou precisando de algumas áreas. E o médico sócio nosso lá já falou: a hora que você quiser, falou, ok, vamos combinar, faremos. E o pagamento é por ponto? Porque senão... na verdade, é por área. É por área de aplicação. Normalmente uma pessoa aplica de 3.000 a 4.000 folículos em cada processo dele, que demora cerca de 6 a 8 horas. É algo que dá para fazer tranquilo. E o resultado, que isso que é bacana, é muito, muito satisfatório. E, de novo, desenvolve a autoestima de pessoas que se veem incomodadas. Então, não sei se é seu caso, sim ou não. Se você convive bem com isso, tá tudo certo. Agora, se isso de alguma forma te incomoda, é uma boa solução. No início dá uma incomodada, né? Porque eu até brinco, tinha topete, cabeludão. Vai caindo, dá aquele processo de transição, dá uma incomodada, mas depois eu ajustado isso aí? Já não me vejo com cabelo mais. É mesmo? Então é isso. Da mesma forma das pessoas que têm pelo e querem tirar. Tanto que a gente fala, a gente não quer a ditadura das pessoas depiladas. Mas se o pelo de alguma forma te incomoda, seja onde for, a gente é uma boa solução. E falando um pouquinho da Novo Fio. A Novo Fio você está como sócio através da sua holding, é isso? Isso. Então todas as nossas investidas são através da PGMP, como disse para você, nesses 6 projetos além da Espaço. Então eu falei da RM Farma, Farmácia, Novo Fio, esse projeto agora novo com a Xuxa, porque a Xuxa, quando eu comuniquei ela que estaria saindo do dia a dia da companhia, primeiro ela me deu bronca, né? Como assim você está saindo da companhia? A pessoa que eu confio, que gosta, a gente criou uma relação de muita confiança, está saindo da empresa, por quê, né? E aí expliquei para ela os motivos, ela rapidamente entendeu, e dias depois ela me liga com um desafio. Paulo, ela é sócia também, né? Ela é só hoje ela é acionista da companhia, permanece como acionista da companhia, quando eu saio da companhia, dias depois ela me liga. Ela me liga e com a seguinte provocação: Paulo, você sabe que era vegetariana, me tornei vegana, entendo dos benefícios de uma alimentação sem a proteína animal, que tudo que isso pode proporcionar ao ser humano com relação ao que você está comendo. E eu, vindo o que está acontecendo ao redor do mundo, as iniciativas nesse setor da proteína vegetal, eu acho que aqui no Brasil eu tinha que ser a pessoa a falar do tema em algum projeto como esse. Mas eu só vou fazer isso se for com você. Olha que bacana o grau de confiança da Xu nesse momento depositado na minha pessoa. Eu falei: Xuxa, mas restaurante, eu confesso que não está muito no meu plano, até porque no passado eu fui dono de restaurante também. Eu falei: isso me deu uma certa dor de cabeça, não estou muito animado para esse setor. É bem diferente, né? Aí eu falei: não, mas olha, vamos olhar. Eu falei: tá bom, ok, vamos olhar. Então, o Juno vai combinar com você, ele vai começar a olhar algumas iniciativas, porque como a gente é vegano, a gente conhece o que existe no mercado, para você olhar e você avaliar. Tá bom, ok, vamos fazer essa jornada. Lembra lá que eu falei para você do período após a 7, né? Então, 2021 foi isso. Então, uma das conversas foi essa. Então, eu passei a olhar algumas iniciativas que o Juno me trazia e fui gongando uma a uma. Qualidade da comida. Falei para o Juno: isso não vai dar para vender, cara. Pelo amor de Deus, ninguém vai comer isso. Outra era um casal, um negócio com um casal que recém-negócio. Se eles se separarem ou brigarem, acabou o negócio, cara. Melhor não. Caminhamos até um dia que, mais um desafio, a gente vai conhecer o que se chamava até ali Bloom, na mão dos fundadores jovens, o Fábio, o Thiago e a Amanda, inclusive o Fábio, ex-executivo Nestlé, então com aquele negócio de processo, um modelo bem desenhado. Na hora que ele faz a degustação, eu falei: meu, bom, dá para comer, que legal, gostei. E aí eu volto para a Xuxa, de tudo que eu vi até agora, esse projeto pode fazer sentido, só que vamos combinar o seguinte: isso aqui é uma startup, só tem uma loja, então tem uma jornada importante. É isso que você quer? Não, é isso, vamos fazer. Eu sei que se você assumir e começar a conduzir, a gente vai chegar onde tem que chegar. Então tá bom, então vamos para sentar com o Fábio para ver se a gente consegue negociar e ajustar. Bom, caminhou bem a conversa. Assumimos então como sócio junto nesse projeto. A loja que antes chamava-se Bloom se tornou X Bloom. Não precisa dizer de quem. É época do Elon Musk, não é? Mais ou menos isso. Então é da Xuxa. E a gente começa nesse projeto, fizemos o lançamento da rede, vendemos na primeira rodada quase 40 lojas. A gente está no processo de implantação dessas lojas, dessa rede. A resposta do mercado de forma muito positiva, isso que tem me deixado muito surpreso de forma positiva. E veja que interessante, os shoppings que a gente tem escolhido,
focalizando o público da classe B e C. E que tem entendido todos os benefícios dessa alimentação, não só o aspecto só do sabor. Eu falando aqui já fico até com vontade. Tem um tal de Chicken Bloom. Chicken Bloom, tá. Que vai chicken, entre aspas, que não é chicken. Ou o Fishing Bloom, que me dá água na boca, cara. É delicioso, cara. Eu até convido você a fazer essa experiência. Tenho certeza que você vai adorar, cara. E então, o projeto vem caminhando de forma acelerada, implantando. O Fábio é o líder do projeto. Essa é um pouco a história da Bloom. Depois, de forma muito rápida aqui, Mundo Terra é um projeto na área de produtos de esportes e de aventura. Então, de novo, pensando no bem-estar a das pessoas. A Ocular Brasil é a caçulinha do projeto. Ainda tem uma loja só, olhando o tratamento ocular por meio de laser. De novo, o laser nesse processo. O fundador Walter, um projeto que eu acho que tem todo sentido em expansão. Estou na fase da modelagem do que a gente vai crescer e que eu acho que pode crescer muito. E Bioma Laces é uma rede de salões para tratamento capilar, então da derme para baixo no fio, da derme para cima o pelo, então Bioma Laces, que vem com uma tecnologia, um conceito extraordinário sobre todos os aspectos. Primeiro, sem química alguma, produtos absolutamente naturais, com muitas entregas, a Lace muito posicionada no AAA e o Bioma com todo conceitual Laces em crescimento para salões, convertendo salões, trazendo para os salões, além da qualidade do produto, Laces, toda a gestão que habitualmente esses salões não têm. Então a gente já tem esse projeto com 30 lojas, eu imagino que esse projeto vai ocupar um espaço importante no mercado brasileiro, porque, se for verdade, dizem que no Brasil você tem quase 1 milhão de salões de beleza. Caramba. Por quê? Porque, naturalmente, a pessoa, quando começa na atividade empreendedora, especialmente nas comunidades, ele monta na sua garagem o seu primeiro salão para fazer o corte de cabelo. Então, eu acho que a gente pode ajudar um pouco nesse mercado a organizar, mais do que isso, ajudar o empreendedor na gestão, porque tem um pouco de dificuldade nisso, mas, além disso, aportando para ele produto, tratamento com alta qualidade, com baixa pegada de geração de carbono. Tem todo um conceito de preservação do meio ambiente muito, muito bacana. Para fechar aqui, você falou foi legal que você falou do preço, né, pro AAA, depois classe B e C. Fechar o tema da Espaço Laser. Hoje a Espaço Laser, você acredita que é voltada para que classe? Ou é acessível? Eu sou uma pessoa de dados, né? Eu nunca trabalho pensando que a gente extraiu na nossa base de dados para entender com quem a gente tem falado, e o nosso público, o grande público da Espaço Laser, é o público da classe B, C, inclusive da D, tá? Por que isso é possível? Apesar de você falar, não, o ticket é alto, né? É um ticket relevante, R$ 1.300, R$ 1.400 é médio de tratamento, mas a gente criou um modelo onde o cliente, a cliente, paga de forma parcelada. Então, o nosso foco é no valor ajustado da parcela para que caiba no bolso, inclusive fazendo uma substituição importante. Se você já gasta por mês cerca de 80, 100, 120 reais por mês de depilação no método tradicional, é só pegar esse mesmo valor que você já gasta por mês e utiliza uma metodologia muito mais moderna, eficaz e produtiva sobre todos os aspectos. Vou te falar um outro comparativo. Hoje está tudo tão caro, uma pizza... Você gastaria uma pizza R$ 100 reais. Uma pizza, R$ 100 reais. É isso. Você troca por um mas eu tô querendo falar, hoje ela já gasta com a seda. É só substituir. E vai para uma metodologia que, inclusive, depois de um tempo, ela não vai precisar mais se preocupar. E vai dar, inclusive, a liberdade, vai acabar com foliculite, vai ter um monte de aspectos, vai trazer de volta, inclusive, a gente tem histórias bacanas na empresa, de pessoas, mulheres especialmente, que tinham pelos em lugares que incomodavam muito, na face, imagine, por questões hormonais, às vezes acontece. E a gente, com a depilação a laser, a gente conseguiu devolver a autoestima para essa pessoa, inclusive para ela se sentir mais feliz com ela mesma. Cara, você falou do teu momento de empreendedorismo, falou do IPO, essa decisão difícil em dezembro, né, que é o teu momento de reflexão para deixar de ser o líder, o CEO da Espaço Laser e dar um espaço e se aventurar nesse mundo de investimento. Cara, o que você quer mais fazer? Estou me divertindo por enquanto. Eu costumo dizer que o melhor ainda está por vir. Eu não sei, mas eu não fico pensando muito como é que vai. Eu tenho me divertido também sendo palestrante. Isso para mim. Pô, como você divide teu tempo aí no dia a dia? Na verdade, como todo. Que hora você acorda, que hora você dorme? Como todo executivo, a gestão de agenda é absolutamente importante. Inclusive uma agenda olhando a profissional e a familiar, que a gente não pode descuidar dessas também, né? Então a gestão de tempo aqui é muito importante. Inclusive o tempo, para atividade física. Porque não sei se você gosta de fazer academia. Gosto. Eu odeio. Eu gosto. Eu odeio. O momento mais maravilhoso para mim, do momento da academia,
é quando o meu personal fala, Paulo, acabou. Eu falo assim, ai, que maravilha, acabou. Mas você fez certo, porque se você consegue ter um personal é a melhor coisa, porque tem um cara ali, ó... Te obrigando a estar lá. Você vai estar lá, porque ele tá lá, você tem que ir. E depois tá te dando Então, mas não tem jeito. Se eu quero viver mais com qualidade de vida, eu uso isso como remédio. Remédio a gente não toma porque a gente quer, é porque é necessário. Então, para mim, a atividade física, apesar de adorar o esporte, eu sou pai de um atleta, eu tenho um envolvimento e sei da importância do esporte, inclusive para a transformação de vidas. Legal. Eu tenho uma visão aqui sobre, a gente pudesse falar disso em algum momento, mas para mim o esporte, por isso que inclusive eu apoio, na Espaço Laser a gente criou um projeto que chama Atletas Espaço Laser. Agora na PGMP eu tenho uma plataforma onde apoio alguns atletas. É porque eu entendo que o esporte como ferramenta de transformação e inclusão social é importantíssimo. Porque aquele que se dedica focado no pódio, no resultado do alto rendimento, ele sabe que ele não pode perder o foco em hipótese alguma. Então, se ele desviar o foco, então se envolver em coisas como bebida, droga ou qualquer coisa dessa ordem, ele jamais chegará no pódio. Então, se o sonho é o pódio, o cara tem que ter muito foco, como tudo na vida. Então, o esporte proporciona a esses jovens a condição de criar o foco para que, inclusive na vida pessoal, ele cresça profissionalmente. Então, eu acredito muito no esporte, mas eu odeio fazer a tal da academia, tá? O que você faz, então? Então, eu faço academia, então eu tenho atividade aeróbica, que às vezes faço caminhada, um pouco de corrida, então eu faço intercalo corrida com caminhada e o muscular, que não tem jeito. Eu sou um jovem com mais de 50 anos, então eu sei que é da importância do muscular para a manutenção, porque a gente passa tempo do muscular, é importante a gente ter que fazer manutenção. Então, eu tenho a parte muscular também, de novo. Não gosto, mas faço. E depois a gestão de agenda, eu sei exatamente o que vai acontecer no dia, na semana. Na semana. Cada 15 dias, eu sei exatamente o que vai acontecer. E eu tenho a obstinação de cumprir exatamente como está planejado para que as coisas aconteçam, porque senão você perde o ritmo. E, de novo, nos momentos certos, descansar e estar junto com a família. A gente tem que ter esse tempo com a família, descansar. Sou uma pessoa que gosta de ler. Tenho como hobby o aeromodelismo, então sempre que posso, então eu tenho uma rotina, pelo menos a cada 30 dias eu vou ao campo do aeromodelismo, desconectar do mundo, porque você que está olhando só para o benito do aparelho, senão ele cai, é um pouco disso da minha rotina. Fala já que você tocou na leitura, dá uma dica de leitura aí. Cara, assim, as pessoas me perguntam sempre da leitura, mas eu gosto de falar de uma que eu recomendo como leitura habitual ao longo da sua vida. Já ouviu falar do livro A Arte da Guerra? Já. Esse livro, para mim, com 13 capítulos, para mim é muito bacana, porque a cada momento da sua vida você deve voltar a visitá-lo, porque você vai colher dele um novo ensinamento. E é importante que a gente faça essa leitura. Dizem que o autor do livro foi um general que há mais de 2000 anos existiu na China antiga, que foi um grande guerreiro, e no livro transporta ali grandes ensinamentos de um grande general, eu gosto de ler, e é interessante, a cada etapa, cada 2, 3 anos eu volto à leitura desses capítulos, e aí eu colho uma nova visão, uma nova forma de ver. E aí as pessoas me provocam, mas tá bom, então conta para você uma que faz muito sentido. Eu acho que tem uma que é extraordinária desse livro, que ele foca na reputação construída da pessoa que constrói algo grandioso. E não sei se você já leu esse livro. Já. Tem um capítulo que ele fala que o general, sabendo que a derrota era certa, porque o exército que ele ia enfrentar era muito superior a ele, inclusive tinha um problema que os soldados estavam já cansados, ele se senta numa parte mais alta, na fronte do inimigo, e fica numa posição como se estivesse em meditação. O general inimigo, ao olhar aquilo à distância e sabendo da reputação daquele general, fala assim, o que ele está armando? Tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. E sabendo da reputação construída daquele grande general, ele recua com medo de que aquilo fosse uma nova tática de guerra. Então esse general, sabendo que ia perder, mas construído em cima da sua grande reputação, ele vence uma batalha sem combater com ninguém. Então é isso, na sua vida se preocupe na construção da sua reputação de forma positiva, de forma que as pessoas, aonde você for, te respeite pelo que você fez e acredita. Paulo, você comentou da consultoria pro IPO, o dinheiro que você colocou ali, né? E não tendo a certeza que teria o IPO ou não. Isso para a empresa que já estava no patamar da Espaço Laser.
Você recomenda consultorias para pequenas empresas ou empresas que estão crescendo? Ou para que tipo de empresa que seria legal ter uma consultoria? Então, eu acredito sim. Aliás, eu diria na fase inicial até mais importante, porque você não tem recurso para contratar pessoas tão sênior no patamar que qualquer negócio necessita. Então, a forma mais racional de se fazer isso é por meio de consultoria com pessoas estruturadas que nos ajudem a olhar onde a gente tem fraqueza, porque ninguém sabe de tudo 100%. Então, consultorias podem ajudar você a acelerar crescimento, evitar erros, sem sombra de dúvida. O tema aqui é escolha com muita cautela quem você vai ser seu parceiro como consultor. Para que não seja um consultor, como disse anteriormente, que te apresente ao final de uma conversa um livro para você ler, mas que sente com você para ajudar a pensar e executar e acompanhar na execução. Porque mais do que falar da ideia, eu digo todo o tempo, uma boa ideia é sempre uma boa ideia. Mas ela só vai ser uma extraordinária ideia se você executar de forma extraordinária. Porque às vezes boas ideias mal executadas, elas se tornam péssimas ideias. Então, o consultor é importante, sem sombra de dúvida, mas que ele te ajude efetivamente a olhar a execução. Então, olhar junto com você os seus indicadores, o que você deve olhar, que pontos você deve observar, o que você deve evitar, de forma mão dadas junto com a sua execução. Então, na hora de contratar o seu consultor, faça olhando o perfil, para que não seja apenas um consultor para te trazer um livro ao final dessa consultoria, para que te traga junto do livro, olha, agora eu vou te ajudar a fazer o que eu estou dizendo que deve ser feito. Acho que o ponto que você está colocando é, ao invés de ter o consultor teórico, você tem um consultor que já passou pelo aquilo que você quer passar, já passou pelo caminho, né? No mínimo isso. No mínimo isso. No mínimo isso. Boa, sensacional. Paulo, a última pergunta, eu prometo, mas assim, a gente sempre vem aqui e tem muitas histórias boas para contar, sucesso, tudo é maravilhoso, você chegou no IPO, ganhou dinheiro, ganhou reputação, mas tem os momentos de fracasso. Tem aquele momento que você fala, cara, o que eu tô fazendo? Será que eu devia ter investido minha grana aqui? Não tô vendo minha família, continuo, não continuo. Fala um momento que você pensou em desistir e por que você não desistiu? Porque você tá aqui. Mas qual foi aquele momento e qual foi o teu gatilho para não desistir? Na verdade, assim, na minha vida, desistir para mim nunca é opção, tá? Lógico, como você bem falou, desafios muitos, momentos de erro, alguns. O equilíbrio aqui é você acertar mais do que errar. Mas na vida de qualquer empreendedor, na vida de qualquer pessoa, a gente tem que estar preparado para o momento de erros e do erro entender os aprendizados daquele erro. Então, se você fosse olhar da minha jornada, diversos. Eu falei para você de restaurante que eu tive no passado, foi um grande erro. Perdi uma quantidade importante de recursos, me desgastei de forma extraordinária para fazer o projeto andar e não andou. Não funcionou. Ok, não tem problema nenhum. Recolhe, vamos para a próxima. Então eu não desisti. É isso aí. Bom, é sensacional. Galera, a gente chega aqui ao final de mais um episódio do Aproximando Ideias. Adorei, Paulo. Conhecimento, aprendizado, experiência. Coisa acho que você nem tinha contado, talvez eu não tinha lido, você trouxe para cá. Só obrigado. Agradecer de coração. Valeu. Valeu, garoto. Obrigado. Galera, não percam os próximos episódios do Aproximando Ideias. Valeu.